E aí, queridos, como estamos? Tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma resenha do nosso canal Vinícius Ravani, o livro nosso de cada dia. E o livro do dia de hoje é A Morte de Ivan Ilitch. É um livro de um autor russo chamado Lev Tolstói. É um livro fenomenal, fora de série. Esse livro ele aborda algumas coisas interessantes. Como o próprio nome já disse, esse livro fala de Ivan Ilitch, morreu Ivan Ilitch. O livro já começa dizendo isso, não é spoiler, porque na primeira parte aqui do livro, vale até a pena ler, o livro começa assim, presta atenção. Senhores, disse ele, Ivan Ilitch morreu. E aí vem uma carta, um aviso, um ofício para o fórum dizendo assim: com paz de espírito e tristeza, Praskovia Fyodorovna Golovina informa aos familiares e conhecidos da morte de seu amado cônjuge, membro da Câmara de Justiça Ivan Ilitch Golovin, que ocorreu no dia 4 de fevereiro do ano de 1882. O funeral ocorrerá na sexta-feira, à 1h da tarde. Ivan Ilitch morre com 45 anos. E o livro já começa mostrando, nos primeiros momentos, os amigos de Ivan Ilitch. E eu queria só ler para você ver a descrição dos amigos dele, como que estavam preocupados com ele. Diz assim: ele adoecera havia algumas semanas, dizia que a sua doença era incurável. Mantiveram seu lugar, mas foi acordado que no caso de sua morte, Alexeyev poderia ser nomeado para o seu lugar e Vinkov ou Stabel para o lugar de Alexeyev. Assim sendo, ao ouvir da morte de Ilitch, o primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos no escritório foi a respeito da significância que essa morte poderia ter sobre a transferência ou a promoção de si mesmos ou de seus conhecidos. Olha para você ver, o Lev Tolstói ele vai tratar nesse livro essa questão da luta da luta pela vida do Ivan Ilitch, ele lutando. Mas ele já começa demonstrando aqui alguns problemas que são muito interessantes. Quando Ivan Ilitch morre, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que a família de Ivan Ilitch, os amigos de Ivan Ilitch, são pessoas que não estão nem aí para nada. O camarada está morrendo e os amigos estão já leiloando, estão fazendo um leilão da vaga dele. Quem vem para a vaga dele, quem vai para o lugar do outro, quem sai daqui para lá, e quantos rublos a mais isso significaria no bolso de cada um. A própria viúva, que fez essa carta aqui maravilhosa, uma carta aparentemente convincente, ela pensa e conversa com um dos seus que ali estão, como seria a aposentadoria dela, a pensão dela, porque de acordo com o que estava previsto, a pensão dela seria X, mas se tivesse um jeitinho a mais, talvez ela poderia ganhar um pouco mais. Ivan Ilitch, ele forma, o livro começa com a morte dele, depois volta na infância dele e começa então a mostrar os pontos interessantes da vida dele, até que chega o momento de sua morte. A doença dele é uma doença que vem por uma coisa tão boba, tão sabe? Igual aconteceu com o Gugu, aquele personagem aí da televisão que acabou vindo a óbito por um acidente. A morte de Ivan Ilitch é mais ou menos isso, um acidente que acontece e esse acidente vai desenvolvendo na vida dele um transtorno tão grande. Ele reclama sempre de um gosto na boca, um gosto amargo. Ele reclama sempre de uma situação assim triste que ele está vivendo. Ele ficava dizendo: olha, eu estou sentindo um gosto, eu estou sentindo uma dor. E é interessante que quando ele machuca, a mulher pergunta assim: como você está? Olha, quando toca sinto dor, mas depois passa. Se fosse uma pessoa diferente de mim, uma pessoa com um porte físico diferente do meu, talvez já teria até morrido, mas eu não, eu estou bem.
Só quando eu toco que eu sinto aquela dor ali. E vai seguindo essa doença que vai consumindo ele aos poucos. Aqui nesse livro você vai percebendo umas coisas interessantes, que é, por exemplo, a família dele, o casamento dele. O casamento do Ivan Illich é um casamento assim, onde... num casamento que não vai muito bem. Aqui tem uma passagem que fala assim, ó, à medida que sua esposa se tornava mais irritadiça e exigente, Ivan Illich transferia cada vez mais o centro de gravidade da sua vida para o serviço. Ele passou a amar mais o serviço e tornou-se mais ambicioso do que antes. Você percebe que o casamento dele não está bem. É um casamento, de certa forma, por conveniência. Ele está vivendo um casamento triste. Aqui, nesse livro aqui, que é da Príncipes, a editora, na página 25, fala sobre a morte de 2 filhos dele. Ele perde 2 filhos. Depois fala de um bebê que morre quando a filha estava com 16 anos de idade. E o rapazinho dele era um adolescente, morre mais um bebê. E é interessante que essas mortes dessas crianças ou dessas situações, parece que isso não tocava muito, não mexia muito, porque a apresentação dessas mortes dos 2 filhos depois desse bebê é muito simples. Essas coisas vão acontecendo com Ivan Illich e isso vai ficando muito comum. Esse livro fala demais com a gente, porque ele começa a te mostrar como que você tem que fazer para perceber sua vida. Ele é um cara cercado por gente, ele é um juiz, né? Num primeiro momento da vida profissional dele, ele é alocado num serviço que ele acha injusto porque ele fez, mas num segundo momento ele é transferido para um lugar melhor, vai ganhar mais, ele muda na frente da esposa e ele já começa a arrumar a casa. É exatamente quando ele começa a arrumar essa casa, colocar cortinas e tal, é que aí acontece com ele um problema, e esse problema é que vai desencadear essa doença. Algumas coisas interessantes que nós vamos vendo aqui é que nesse novo serviço, Ivan Illich ele vai tentar agradar a esposa, agradar essa filha. Tem um texto que fala assim, ó, que ele ficava contente ao imaginar como Pátia e Lisanka, que eram os diminutivos do nome da esposa da filha, né, Praskovia e Lisa, como que elas, ele fala assim, ó, ficava contente ao imaginar como que elas duas, que tinham o mesmo gosto dele, ficariam impressionadas. Elas não esperavam por aquilo de forma alguma. Ele mandava cartas mostrando tudo pior, da pior forma do que realmente era, de propósito, para no final podê-las surpreender. Só que o que acontece é que essa mudança para ele, né, essa promoção para ele não vai dar muito em nada não. Porque depois desse acidente que ele sofre, ele começa a sentir esse gosto terrível na boca e durante algumas semanas ele começa a morrer. E é interessante como que Lev Tolstói, apresentando esse personagem, mostra que ele não quer morrer. Ele é um personagem que está lutando contra a morte o tempo todo, e nesse período de doença, o Ivan Illich ele começa a perceber como que o médico, por exemplo, é falso. Só que é interessante que, vendo a falsidade do médico, ele via a falsidade dele no julgamento das pessoas quando ele estava exercendo o ofício de juiz. Aquela mesma frieza, aquela mesma falsidade do médico, da esposa, dos amigos, da filha, ele também percebeu que ele era falso quando ele no fórum julgava as pessoas daquela mesma forma, com aquela mesma frieza. É interessante que já no final de sua vida, o livro é pequeno, embora em poucas páginas Lev Tolstói conseguiu colocar aqui coisas assim profundas para meditação. No final da sua vida, esse homem cercado por tanta coisa bacana, por tanta riqueza, sabe como que ele sentia paz? Sabe quando que aquelas dores intermináveis, cruéis, aquele gosto de ferrugem na boca passava? Quando um empregado da casa, um rapaz, tem um nome
Gerazim. Quando esse Gerazim, esse rapaz, ele chegava, e Liev Tolstói, já nos últimos dias, ele não se levantava mais do sofá. Tem um texto aqui que fala, né, no capítulo 10, né, passaram-se mais 2 semanas e Ivan Ilitch, já não se levantava do sofá. Ele não conseguia mais se levantar do sofá. Aí esse Gerazim, esse rapaz, ele vinha, Ivan Ilitch deitado no sofá, então ele pegava os pés do Ivan Ilitch e colocava como que nos ombros dele e forçava um pouco o abdômen dele, e era só nesse momento que ele sentia um alívio para sua dor cruel e mortal. Tem uma cena aqui que ele está gritando com tanta dor, e a esposa dele vai para o último quarto, o quarto mais longe da casa, para ignorar a dor dele. Tem uma outra cena que eles vão para um teatro, é muito interessante, estão com os convites e eles estão querendo ir para o teatro, e aí eles fazem uma cena, mas o Ivan não pode ir, como que nós vamos sem ele e tal, mas louco que ele falasse assim, pode ir sem mim, e é exatamente o que ele fala, vão, podem ir, me esqueçam, me deixem quieto. Esse livro, eu queria te aconselhar a ler esse livro. Esse livro fala muito com a gente. Eu queria, dentro desse ponto aqui, falando ainda desse livro, eu queria fazer uma aplicação, pelo menos 5 verdades que nós precisamos aprender com esse livrinho aqui do Liev Tolstói, falando sobre a morte do Ivan Ilitch. Primeira coisa que eu queria destacar é a brevidade da vida. Como que a nossa vida ela é pequena, ela é vulgar, ela é, simples, qualquer coisa pode tirar a gente do rumo. Eu posso sair daqui agora e de repente acontecer uma coisa e aquilo vai acabar comigo. Então a brevidade da vida. A segunda verdade é a falibilidade dos projetos humanos, que eu queria destacar. Os projetos humanos são falíveis. Sempre pense nisso. As coisas podem acabar de uma forma que a gente não projetou. A terceira coisa que eu queria falar com vocês é sobre família. Nesse texto narra-se a problemática do casamento, o relacionamento dele com os filhos. Olha, preocupe-se com família. Família é algo extremamente importante. A quarta coisa que eu queria destacar aqui, amigos. Os amigos do Ivan Ilitch não valiam um piruá que não estourou e virou pipoca. O povo não valia nada. Eram só amigos ali de sociedade, mas que no velório do cara, eles só não leiloaram a mulher dele, mas a vaga de emprego todo mundo já tinha leiloado. E o último ponto que eu queria destacar com vocês é cuidado com o seu corpo. Muitas pessoas sadias, muitas pessoas novas, muitas pessoas, pessoas simples, pessoas com saúde como Ivan Ilitch, acabam perdendo sua vida por uma imprudência. Cuidado no trânsito, cuidado no serviço doméstico, que é o caso dele, cuidado com essas coisas, porque às vezes a sua vida pode ser ceifada, ou pelo menos começar a ser ceifada a partir de uma falta de percepção do seu corpo. Eu quero que essa resenha possa não só te explicar sobre o livro, pessoas fazem isso melhor do que eu, mas que essa resenha sirva para te incentivar a ler esse livro, para você ter a experiência de poder fazer algumas análises. Quero indicar para vocês, de qualquer editora que vocês quiserem, A Morte de Ivan Ilitch, Liev Tolstói. Esse é o segundo livro dele que eu li. Li Ressurreição e estou lendo esse, acabei de ler esse agora. Quero te indicar ele. Leia esse livro, tire para a sua vida algumas lições. Olha, Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. Não faça igual Ivan Ilitch, que só no momento da dor foi entender o que era a vida. Viva antes. Deus abençoe sua vida.